Talvez essa semana tu vai te deparar com uma situação que tu vai viver a partir de implantes. Implantes distratores que te distraem do quê? De viver. E aí tu passa a viver no modo sobrevivência, que é sobreviver. Então tu não vive o presente do presente, daquilo que tu poderia usufruir agora, hoje, porque tu tá pensando no medo, que é um implante. Tu tá pensando a partir deles, tá? Tu pensa a partir, tu vê as coisas a partir desses filtrinhos, desses implantezinhos, que são o medo, a raiva, a culpa, a ira, o remorso, o arrependimento, tá? E tem mais alguns aí. A vergonha. Vergonha é uma das coisas que é um implante que bloqueia muito o teu receber, bloqueia completamente o teu receber, porque tu não consegue entregar, porque tu tem vergonha. Porque tu acha que alguém vai falar alguma coisa, e se essa pessoa falar alguma coisa, tu tem vergonha, tu tem medo, e aí tu vai se sentir culpado, e é tudo junto. E aí já vai vir uma raiva de por que eu não falei assim, por que eu não fiz assim, por que eu fiz assado, por que eu não fiz de tal jeito. Então, são implantes distratores, eles te distraem de viver o momento presente. Isso muda, essa é a visão de uma mente que trabalha num modo operacional de escassez e que trabalha num modo operacional como se fosse um computador com o seu Windows lá, ou o teu celular com a versão X, com a versão Y. Tá vivendo a partir de qual versão? Percebe essa semana? Em situações que tu poderia fazer algo no hoje, tem como? Tem, dá. Mas tu não vai, por principalmente os principais dois mecanismos que são usados para manipulação é o medo e a culpa. Então percebe aonde tu tá agindo a partir do medo, que tá te distraindo de ver o presente, que é o momento presente, uma situação que tu poderia viver, um momento que tu poderia usufruir, que tu poderia viver, e tu não está se permitindo, a palavra permitindo, mesmo que você pode, nesse momento, por medo de lá na frente faltar, por medo ou por vergonha, ou por culpa, ou por remorso, entendeu? Ou por ficar olhando a projeção lá de trás. É que uma vez eu fiz, como disse no vídeo anterior, né? Uma vez foi assim, ou pro fulano foi assim, então pra mim também vai ser. Então não tirem o que eu falo aqui como verdade 100%. Pausa pro chá. Testem, vejam, perceba na tua vida. Perceba na tua vida essa semana. Isso, sabe? Tem alguma coisa, alguma situação que eu não estou me permitindo vivenciar por um modo operacional de sobrevivência, que é principalmente esse programinha chamado medo. Medo de faltar, medo de não ter, medo de não chegar, medo de comparação, a vergonha de repente... eu lembro, eu vou abrir uma situação aqui. Quando eu construí a minha casa, quando a gente construiu a casa, a gente não tinha... A gente literalmente botou a carroça na frente dos bois, literalmente contou com o ovo, né, da galinha. A gente botou o pé, tendo a plena certeza, sabe? Tipo, eu sei que a gente vai dar conta. Isso se chama autoconfiança, porque tu confia, tu pode dizer em Deus, tá? Mas tanto faz. Tu confia que tu vai conseguir. Tu confia que Deus, então, vai colocar o chão. Tu confia que Deus vai te proporcionar saúde pra tu conseguir fazer, que tu vai te proporcionar, vai te colocar o trabalho, as oportunidades, né? Tu acredita. Simplesmente tu sabe. É aqui no chakra coronário, né? Tu não tem como explicar. Às vezes nem com palavras, ó. Tá aqui. Simplesmente tu sabe. Então tu vai. Mesmo que para algumas pessoas não deu certo, mesmo que tu olha pro lado e algumas pessoas te digam vocês são loucos, enfim, né? Mesmo que se tu parar e pensar muito, eu lembro que um dia isso pra uma amiga minha, na época que ela tava nessas funções de vou construir, não vou construir, não sei o que, eu faço, não faço. Se tu pensar muito, tu não vai fazer. E toda vez que chegava no momento final, na batida do martelo, ela dava pra trás. Por quê? Porque ela tinha esse medo de não conseguir, medo de não dar conta. Tá, e se por acaso tu não der conta? O que de pior vai acontecer?
Ah, sei lá, a casa vai a leilão, vou ficar endividado. Tá, e daí? Aí tu vai fundo no medo da pessoa. Que é, tipo, ficar devendo ou a vergonha. E eu lembro daí de uma situação que aconteceu, que foi o que aconteceu comigo. Eu achei que uma pessoa que, enfim, que ia emprestar um dinheiro naquele mês, porque a gente precisava pagar uma coisa naquele mês e nós não tinha. E eu tava com um negócio novo, meu marido tinha um salário mínimo. E a gente não tinha nada, nenhuma garantia. Eu trabalhava por conta, eu tinha acabado de abrir meu negócio. Eu trabalhava 2, 3 dias pra ter o dinheiro pra pagar o boleto daquele dia, sabe? Eu via que sempre dava, porque eu sempre fazia dar, entendeu? Porque vinham as oportunidades, porque eu sabia que ia dar, porque eu tinha confiança. E às vezes, gente, não dava. Eu lembro de entrar, assim, inúmeras vezes no banco, lá dentro, pra pagar o boleto atrasado um dia. Daí eu avisava a empresa, eu ligava, mandava, não tinha WhatsApp, se não me engano, eu tinha. Tava começando a ter WhatsApp, eu acho. Faz tempo. Eu mandava mensagem pra empresa, pro financeiro das empresas que eu devia. Naquele dia, tipo, dizia assim, olha, segura pra mim o boleto que eu tô indo pagar amanhã. Então eu pagava com 2 dias de atraso, sabe? Boleto do trabalho, da empresa, dos produtos. E, enfim, e sempre dava, gente, sempre dava. Então, assim, só que o que acontece? O implante da vergonha não te deixa tentar. O implante da vergonha, do medo, da culpa, ele não te deixa, porque daí vem o arrependimento, o remorso. Por que que eu fui fazer uma dívida desse tamanho? Por que eu fui me comprometer? Eu devia mesmo ter ficado lá naquele empreguinho lá. Entendeu? Viu? Eu sabia que as pessoas estavam falando aquela vez e que eu ia colher, porque eu plantei, não sei o quê. Entendeu? Não, gente, continua. Só continua. Aí, eu lembro que não foi uma, tá? Mas uma vez me marcou, por quê? Eu vou abrir aqui. Porque não veio a tal da parcela do financiamento na data correta, nós não tinha um tostão furado de reserva, eu ainda tinha a minha empresa começando a se estabilizar, não tinha dinheiro de giro, tá? Então, eu precisei tirar completamente a capa da vergonha, ou de qualquer coisa, e simplesmente ir lá e ser, né? Ser, como diz, cara de pau, pode chamar do que tu quiser, mas eu precisei ir lá na empresa da família de um ex-namorado que eu tinha, tá? Eu precisei ir lá e dizer pra eles, por favor, por gentileza, vocês podem segurar esse boleto pra mim, eu preciso que vocês segurem esse boleto, e era de um valor alto, por uns 30 dias. Eu preciso que vocês segurem, por favor, não botem a cartório, a gente não tem. E eu fui pedir pro meu excelentíssimo, uma pessoa da minha família, que eu sabia que podia me dar uma mão naquele momento, e a pessoa disse não, e tá tudo bem, fazer o quê, né? Disse que não, talvez eu não passava confiança, mas eu nunca realmente fiquei devendo pra ninguém nada assim, então eu sempre honrei as minhas dívidas, as minhas coisas, sempre na vida. E aí, cara, assim, apertou, e eu lembro que eu disse pro meu marido, tá, eu conheço eles, eu vou lá e vou botar o quê? A capa da humildade, né? Eu vou lá e vou dizer, olha, por favor, vocês podem, por gentileza, segurar. Aconteceu isso, isso e isso. A parcela não veio, tá? Ficou, tipo, parecia atrasada, uma coisa assim. Foi uma questão burocrática. Eu preciso pedir a gentileza de vocês segurarem o boleto pra mim por 30 dias. Gente, eles não tinham obrigação nenhuma, né? E aí, e ainda por cima, porque isso era uma situação, para mim, constrangedora. Para eles, que eram pessoas com o dobro da minha idade, com muito mais vivência, isso ali era uma empresa, eles tipo assim, ok, entendeu? Nós vamos segurar aqui. Quando for, em vez de tu ir pagar o boleto lá no caixa, no banco, você vem aqui pagar, né? Pra gente dar baixa nele aqui. Foram super gentis e tá tudo certo. Só que eu, gente, nos meus auges, nos meus 22, 23 anos, tipo, eu tive que botar a capa da humildade lá e ficar com óleo de peroba na cara, do tipo assim, que cara de pau, sabe? Então, se eu tivesse o implante do medo deles dizer não, medo deles me humilhar, vergonha, sabe? Medo, porque já tava faltando, sabe? Do tipo assim, medo de faltar, mas já tava faltando. E se chegasse lá, e esse pensamento, se tu alimenta, é um modo operacional. E se chegasse no dia de pagar e não tivesse? Então, tudo isso te para de viver o presente que tu poderia viver. Observe essa semana. E depois, volta pra me contar, salva o vídeo e volta pra contar aqui uma situação que tu viveu, tá vivendo ou vai viver essa semana. E não te pare. Não te pare pelos implantes. Siga. Vai e confia.
Bota o pé.